feel like a fun and without fight. You can't dance and stay uptight. It's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a time, not just say. Everybody's dancing in the moonlight. Boa tarde a todos. Como já devem ter conhecimento, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal pediu a sua suspensão e, nestas circunstâncias, estou aqui como Primeiro Secretário a substituí-lo e é uma honra, principalmente por ser o dia de hoje. Portanto, iremos dar então o início a esta sessão comemorativa dos 25 e começarei. Portanto, também falta-me referir e acrescentar que pedi ao Paulo, Presidente da Junta de Campo Besteiros, para assumir também o lugar de secretário, uma vez que eu deixei essas funções para estar aqui a presidir esta sessão. De seguida, começarei por chamar o representante de cada partido também para ocupar aqui um lugar na mesa, o representante do Partido Social Democrata, e o representante do Partido Socialista e do Partido Chega. Façam um favor, portanto, do PSD. Pronto. O programa começa, portanto, com uma primeira intervenção que eu irei fazer, seguindo-se depois do Partido Chega, a seguir do PS, depois do representante do PSD. Seguidamente haverá um pequeno vídeo e no final acabamos então, com a intervenção da Sra. Presidente da Câmara e no final de toda a sessão haverá um momento musical. Sim. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, membros da mesa da Assembleia Municipal, senhores deputados e deputadas da Assembleia Municipal, presidentes de junta, de freguesia, senhores vereadoras e vereadores, representantes das instituições presentes e instituições militares também, comunicação social, público presente e a acompanhar online. Minhas senhoras e meus senhores, comemora-se hoje os 50 anos do 25 de Abril, Dia da Liberdade. Celebra-se a revolta dos militares portugueses, movimento das Forças Armadas, que no dia 25 de abril de 1974 levaram a cabo um golpe de Estado militar sem interferência dos partidos ou movimentos políticos, pondo fim ao regime ditatorial do Estado Novo, com o objetivo de democratizar, descolonizar e desenvolver Portugal. O programa de democratização determinava a constituição de um governo civil e a realização de eleições livres. Passado pouco tempo do golpe, teve lugar uma revolução que durante quase 2 anos agitou o país, abrindo um amplo leque de possibilidades quanto ao caminho a seguir. Neste período ocorreram vários acontecimentos, destacando-se 3 tentativas frustradas de golpe de Estado, 6 governos provisórios, 2 presidentes da República, a intervenção dos militares na política, as experiências de controle operário e autogestão,
debate sobre projetos políticos mais tradicionais que apontavam para a instauração de uma democracia parlamentar, ou então um modelo estatizante inspirado na experiência soviética. O 25 de novembro de 1965 marca a vitória dos militares moderados na sublevação dos oficiais de extrema-esquerda e reconduz os partidos políticos ao centro da vida política e que levou à renegociação do pacto partidos, desculpa. No mesmo período destes acontecimentos, realizam-se eleições para a Assembleia Constituinte no dia 25 de abril de 1975. A 2 de abril de 1966, a Assembleia Constituinte aprova a Constituição da República Portuguesa. E as primeiras eleições legislativas realizam-se a 25 de abril de 1976. Ainda em 76, realizam-se as primeiras presidenciais, as primeiras regionais nos Açores e Madeira e as primeiras autárquicas. Com estas eleições, consolida-se a democracia de forma duradoura. Minhas senhoras e meus senhores, o 25 de abril separa nitidamente um antes e um depois. Simboliza o início de um caminho de profundas transformações económicas, sociais e culturais. É importante que a sociedade, e em particular os que nasceram depois de 25 de abril de 74, seja mais conhecedora da sua história recente e mais participativa, plural e democrática. Os 50 anos do 25 de abril devem ser o momento de passagem do testemunho dos que lutaram contra a ditadura e construíram a democracia aos que nasceram em liberdade. Antes do 25 de abril de 74, vivíamos um regime ditatorial que se caracterizou pela repressão política, censura e falta de liberdade de expressão. As críticas ao regime eram punidas com prisão, tortura ou exílio. A prolongada guerra colonial em África, para além dos grandes custos económicos, resultou em perdas humanas significativas. Provocou o descontentamento e o medo junto da população pela perda dos seus filhos, dos seus maridos e dos seus amigos e familiares. Na minha juventude se comentávamos, se tínhamos opiniões diferentes ou propunhamos outra forma de acabar com esta guerra, em alguns casos, éramos advertidos para ter cuidado com as nossas opiniões. Os nossos pais, com receio da repressão ou da mobilização forçada para a tropa, seguida da mobilização para a guerra colonial, aconselhavam-nos a emigrar, mesmo que de forma ilegal. Com o 25 de abril de 1974, estes receios acabaram para as famílias. As condições de vida da maioria dos portugueses eram precárias, com acesso limitado a serviços básicos como a saúde e a educação. A população rural, em particular, sofria com a falta de infraestruturas e oportunidades de emprego, enquanto a classe trabalhadora enfrentava baixos salários e más condições de trabalho. Todas estas situações contribuíram significativamente e alimentaram o desejo de mudança. Minhas senhoras e meus senhores, durante estes 50 anos, vivemos um ciclo de evolução económica, social muito significativo, nomeadamente no acesso ao ensino e aos serviços de saúde, na construção de infraestruturas e na melhoria das condições de trabalho. No entanto, na minha opinião, este ciclo divide-se em dois períodos, um com uma evolução económica e social positiva, numa curva ascendente muito positiva e que terá terminado no início deste século e que se acentuou entre os anos 2008 a 11 e culminou com a intervenção externa da Troika e o período seguinte que temos vivido, desde a intervenção externa até o momento. Embora no início do primeiro período tenhamos também vivido momentos de crise, é nos últimos anos que começam novamente a acentuar-se os sinais de crise económica e social. No segundo período, verificou-se uma inversão acentuada da evolução económica e social, verificando-se uma diminuição efetiva no acesso aos serviços básicos de saúde, a falta de médicos, no ensino a falta de professores, a diminuição dos apoios sociais, os baixos salários dos quadros médios e superiores, a imigração de jovens qualificados com habilitações superiores e o aumento do empobrecimento, entre outros. Como sabemos, a nossa sociedade tem vivido vários períodos de crise, umas vezes com origem interna, outros de origem externa, que provocaram repercussões económicas e sociais no nosso e em outros países. No nosso país,
nestes últimos anos temos vivido algumas, nomeadamente na última década, às quais se tem acrescentado uma crise de credibilidade política muito significativa, que tem lançado dúvidas de seriedade, de honestidade e de credibilidade sobre a dedicação efetiva de serviço à causa pública por parte de alguns governantes. Para além da crise económica e social, estas situações têm também contribuído para o surgimento de populismo de extrema-esquerda e de extrema-direita, uns com propostas estatizantes da economia e do papel do Estado Social, outros com propostas irrealistas do passado e não desejáveis, mas que poderão pôr em causa as conquistas do 25 de Abril, que são os valores de liberdade, paz, democracia e progresso. Para garantia do futuro da nossa democracia, os nossos governantes têm que estar acima de qualquer suspeita. A sua seriedade, a honestidade, a credibilidade e a dedicação efetiva ao serviço da causa pública deve ser inquestionável. Assim, estas comemorações devem reforçar a democracia e destacar as principais conquistas do 25 de Abril. Devem ser um momento de passagem de testemunho dos que lutaram contra a ditadura e construíram a democracia, aos que nasceram em liberdade. Deve ter um efeito de alerta e motivador de uma consciência coletiva de exercício da cidadania para continuarmos a construir a democracia, mantendo presente que nenhuma das conquistas de Abril pode ser dada como adquirida. Que nunca mais tenhamos que viver a falta de liberdade de expressão, com a censura aos meios de comunicação e a perseguição aos opositores políticos. Que a opinião de cada um, o percurso e as opções políticas sejam respeitadas sem que tenhamos que estar de acordo. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal. Muito obrigado. Dou a palavra agora à senhora representante do Partido Chega. Cumprimento a Sr. Presidente da Assembleia, a Sra. Presidente da Câmara, membros da mesa, deputados, presidentes de junta, vereadores e demais presentes e os que nos acompanham a partir de casa. Celebrando o 25 de Abril de 1974, um marco histórico na nossa história, não podemos deixar de recordar um grupo de oficiais de baixa patente que, inspirados por ideais democratas, descontentes e situações do país em luta pelo prestígio das forças, decidiu agir sob a liderança do movimento das Forças Armadas. Planearam e executaram uma operação militar surpreendentemente bem sucedida, levando-nos ao fim de uma ditadura, acabando por atingir o regime político em vigor e o regime ditatorial do Estado Novo, que era liderado por António de Oliveira Salazar. A Revolução dos Cravos foi o levante popular e militar que acabou com o salazarismo português. Grandes mudanças ocorreram no país, sobretudo o restabelecimento das liberdades democráticas que não existiam desde o golpe militar de 1926. Veio acabar com a guerra colonial e oferecer a liberdade para protestar nas ruas pelos direitos negados durante a ditadura. Grande parte da multidão que se fez ouvir eram mulheres, cansadas de ser tratadas como seres inferiores, incapazes, diferentes e ausentes. O Estado Novo assemelhava as mulheres a seres mitificados. As diretivas educadoras confinavam-nos a nós mulheres ao lar, onde desempenhávamos a atividade de esposas e de mães sacrificadas. O trabalho fora de casa não era apreciado, perturbavam a coesão familiar, a submissão em relação ao homem à qual devia obediência figurava nos documentos jurídicos. O conservadorismo católico regulava os costumes e a moral. Ser mulher era um desafio e continua a ser. Hoje podemos ser e ter a liberdade de expressão, mas não foi sempre assim. Decidiam o que podíamos vestir, fazer e dizer. Hoje não é apenas um dia a ser recordado, é também um dia de renovação e compromisso. São 50 anos, meio século, as bodas de ouro de 25 de Abril. Olhemos o futuro com esperança e determinação. Honremos o legado que nos foi deixado por aqueles que lutaram antes de nós, trabalhando incansavelmente pela democracia, pela igualdade e pela proteção dos direitos fundamentais de todos nós. Honremos os que deram a vida por nós, pela nossa liberdade e a solidariedade do povo.
que, com os seus cravos vermelhos e a sua resistência, demonstraram poder da unidade e da esperança. O caminho faz-se caminhando e ainda há muito caminho para andar. A desigualdade existe, tanto social como económica. A censura existe, a injustiça existe, a corrupção também. Temos que acreditar que é possível construir um futuro mais promissor. Vamos trabalhar para construir um Portugal melhor, vamos inspirar as gerações futuras a manter viva a chama da democracia e da solidariedade. O 25 de Abril não é apenas uma data assinalada no calendário. É o símbolo da resiliência, determinação e a capacidade de superar a adversidade. Que esta celebração nos inspire a continuar na direção de um futuro promissor para todos. É preciso lembrar também que, após a euforia inicial da Revolução dos Cravos, Portugal embarcou numa fase complicada de transição política e social. E foi no dia 25 de novembro de 1975 que o país experienciou outro momento crucial na nossa história que marcou o fim da Revolução dos Cravos e consolidou o caminho para a democracia. Que os cravos continuem a florescer, lembrando-nos sempre da fragilidade e da preciosidade da liberdade. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a Revolução, viva a democracia, viva Portugal. Segue-se a intervenção do Sr. representante do Partido Socialista. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhores Deputados da Assembleia Municipal e eleitos e por inerência, Senhores Representantes de entidades civis e militares presentes, Senhores Representantes da Comunicação Social, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Sem memória não se entende o presente e dificilmente se desenha um futuro. Futuro que todos aspiramos ou deveríamos aspirar, seja melhor para todos os portugueses e residentes no nosso país. Como por razões de idade, sou dos mais, já daqueles com mais memória que futuro, o meu grupo impôs-me, entre aspas, que fosse eu a intervir nesta sessão solene e aqui estou. Começo por me congratular por finalmente a nossa Assembleia Municipal ter decidido realizar uma sessão solene comemorativa de 25 de Abril. Durante anos e mandatos, os grupos municipais do Partido Socialista sempre foram propondo que esta sessão fosse realizada, pois para além do valor incomensurável da devolução da liberdade e democracia ao povo português, o 25 de Abril foi o momento que veio tornar possível a instituição das autarquias e poder autárquico democrático, dotado de recursos próprios, não dependentes do pedido de chapéu na mão junto dos governos. O Portugal de hoje ainda não chegou ao que sonhávamos a 25 de abril de 1974, mas deu passos de gigante no caminho dos 3Ds do programa do MFA, descolonizar, democratizar e desenvolver. Programa mobilizador e congregador de vontades das generalidades portugueses em pôr fim à guerra colonial e à privação da liberdade que se sentiam sujeitos. Por isso, em homenagem ao espírito 25 de abril e dos militares seus obreiros, colocarei de parte as habituais retóricas partidárias nesta data, para mim desadequadas, para contrastar o antes e o depois. Sou aqui dos poucos que viveu quase 30 anos antes do 25 de abril de 1974 e 50 anos após o libertador movimento de capitães, a que remotamente estive ligado, pois à data era capitão miliciano, comandando uma companhia operacional em Gabu, Nova Lamego, na Guiné-Bissau. Sou um ex-combatente. Por imposição do regime de então, prestou 36 meses de serviço militar obrigatório, dos quais 18 em teatro de guerra, interrompendo a minha atividade profissional de 5 anos como professor à data da incorporação. Vi morrer homens ao meu lado e até sou ferido de guerra, ainda que ligeiro. Transporto ainda alguns fragmentos de uma bala na minha mão direita. Nasci em casa dos meus avós porque nessa altura, ao contrário de hoje, não havia maternidades nem assistência materno-infantil. Claro que não houve médico nem enfermeiros a assistir o parto, mas sim uma das pessoas da aldeia com mais habilidade para fazer parteira. Mas sobrevivi. Nos meus tempos de escola primária, em Mosteiro de Fráguas, que até nem era uma das freguesias mais pobres do concelho,
Quase metade dos meus colegas ia para a escola descalço, no verão e no inverno, com calor, frio, chuva e neve. Fiz exame da 4ª classe em 1955, como era regra, na escola primária de Tondela. As várias deslocações para as provas escritas gerais foram feitas a pé, 15 quilómetros ida e volta num dia, pois transportes não havia e mesmo não sendo de umas famílias mais pobres, dinheiro para o luxo do transporte de carro de praça não existia. Dos que acabámos a 4ª classe, apenas 2 ou 3 fizemos exame de admissão aos liceus de escola técnicas e tivemos aprovação. Hoje, com o que se fez depois do 25 de Abril, todos os que estão na escola em formação profissional até aos 18 anos não vão descalços, têm transportes escolares, refeições e também manuais escolares e equipamentos informáticos gratuitos. Criaram-se condições para aumentar a igualdade de oportunidade de sucesso dos alunos, de dificílima concretização em todas as sociedades ocidentais. Aprendi por experiência direta o que era a perseguição política. Vi com 13 anos o meu pai ser preso pela PIDE, acusado de ser chefe de uma greve e comandante de uma revolução. E a invasão sem qualquer mandato judicial da nossa residência, com o confisco de documentos das eleições e livros, eleições de Humberto Delgado. Perseguição resultante da participação na campanha de Humberto Delgado e da eleição como presidente da direção dos sindicatos ferroviários do centro de Portugal, numa lista de oposição, obviamente nunca homologada pelo Ministério das Corporações, como à data era obrigatório. Sim, porque isso de sindicalismo livre só se chegou com o 25 de Abril e a posterior vitória sobre os defensores, ligados ao PCP, extrema-esquerda, da introdução da unicidade sindical na Constituição. Uma disputa que levou à criação do movimento de Carta Aberta, do que fui um dos subscritores como dirigente do pré-sindicato dos professores da Zona Centro. Frequentei o então Liceu Nacional de Viseu entre 1950 e 1962. Sendo de origem rural, não tendo ligações às famílias consideradas da cidade, sempre fui avaliado durante a frequência com médias no mínimo 2 valores inferiores aos meus colegas citadinos das famílias socialmente reconhecidas. Mas nos exames nacionais que então se faziam no 2º, 5º e 7º ano, sempre tive médias pelo menos 2 valores acima das deles. Para os que hoje tanto criticam a escola pública aberta a todos, este era o conceito de igualdade de oportunidades à época, que alguns saudosistas teimam ainda hoje em defender como desejável. Com enormes sacrifícios dos meus pais, fui dos menos de 5% de jovens da faixa entre os 17 e os 26 anos a entrar na universidade. Hoje, 50 anos depois do 25 de Abril, mais de 55% dos jovens dessa faixa etária entram no ensino superior, número acima da média dos países da União Europeia. Uma enorme democratização social e do acesso ao ensino superior, que em Portugal continua ainda a ser o principal elevador social da população. Vivi a experiência da campanha eleitoral da oposição democrática para a Assembleia Nacional em 1969, com a polícia e a Guarda Republicana a ir interromper e obrigar a dispersar algumas reuniões de oposicionistas em casas particulares ou locais mais públicos, recorrendo à muito parodiada frase: são proibidos ajuntamentos de mais de uma pessoa. Vi chegar as pessoas às assembleias de voto com os boletins dentro de envelopes da União Nacional, a Ação Nacional Popular, e assim os entregar aos presidentes da mesa, pessoas da confiança do regime, uma original forma de voto secreto e de controlo político do voto pelos senhores da situação. Nesse tempo, eram as candidaturas que tratavam da impressão dos seus boletins de voto e os distribuíam, mesmo que não tivessem acesso aos cadernos eleitorais de que não constavam as mulheres, a menos que fossem consideradas chefes de família. A extensão do voto às mulheres só aconteceu com o 25 de Abril. Lembro-me de casos em que apareciam algumas autoridades do regime em secções de voto onde os resultados não agradavam à situação, a anular os boletins de voto da oposição porque tinham 1 ou 2 milímetros a menos nas dimensões,
ou porque o papel não cumpria as especificações, decisões absolutamente discricionárias. O que anteriormente referi é apenas uma amostra para que os mais novos compreendam melhor as nossas razões para a defesa intransigente do 25 de Abril. Era o Portugal do orgulhosamente sós, tido em baixa conta no contexto internacional, com a ditadura mais antiga da Europa e em oposição aos seus próprios aliados na NATO, recriminado na ONU pelas posições em relação às colónias e o seu regime ditatorial. Para melhor explicar, sirvo-me do escreveu Manuel Alegre. Foram dias, foram anos a esperar por um só dia. Alegrias, desenganos, foi o tempo que doía com os seus riscos e seus danos. Foi a noite e foi o dia, na esperança de um só dia. Foram batalhas perdidas, foram derrotas, vitórias, foi a vida, foram vidas. Foi a história, foram histórias, 1000 encontros, despedidas. Finalmente, a 24 de abril de 74, perto das 23 horas, a Rádio Emissores Associados de Lisboa, a Rádio Clube Português, transmite a canção de Paulo Carvalho e depois do adeus. E à meia-noite e um quarto de 25, a Rádio Renascença transmite Grândola, Vila Morena. O país acordou nesse dia com uma revolução nas ruas. A revolução conduzida pelo movimento das Forças Armadas, composto por jovens oficiais, que liderou o caminho para a liberdade, derrubando o regime autoritário do Estado Novo, que havia sufocado a nação durante décadas e gerando uma enorme mobilização espontânea de apoio da população. A Revolução dos Escravos, como ficou conhecida, ainda hoje considerada um exemplo a nível mundial, foi um momento de coragem e esperança. Os soldados armados com cravos nos canos das espingardas, numa imagem que correu o mundo, simbolizavam uma luta que não buscava derramamento de sangue, mas sim a conquista de direitos e liberdades fundamentais. Uma revolução em que as únicas vítimas foram civis desarmados que se foram manifestar à porta da PIDE-DGS e foram abatidos a tiro pelos espíritos lá barricados. Passados os sobressaltos naturais dos primeiros tempos pós-revolução, Portugal entrou numa nova era, construiu uma democracia política a muitos títulos exemplar para muitos países do mundo, onde a convivência democrática e as alternativas políticas se foram expressando em termos governativos. Desculpem, mas tenho que... Fizeram-se passos que hoje muitos mais jovens ou mais esquecidos parecem não reconhecer a experiência. Não chegámos tão longe como desejávamos no 25 de Abril, temos ainda dificuldades para superar, como aliás acontece nas restantes sociedades europeias e mundiais, mas pode responder-se com dados de irrefutáveis progressos aos catastrofistas em relação ao 25 de Abril. Recuperamos o respeito da comunidade internacional. Conseguimos eleger Freitas de Amaral, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Temos António Guterres eleito como Secretário-Geral em 2 mandatos. Tivemos como Alto Comissário para os Refugiados. Tivemos Jorge Sampaio como Alto Representante da ONU para a Aliança das Civilizações. E na Europa, para além dos cargos normalmente recorrentes da Organização da União Europeia, tivemos Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia. As organizações mundiais e europeias reconhecem-nos como dos 5 países mais seguros do mundo. O Eurostat, nos seus números, considera-nos como tendo uma taxa de pobreza abaixo da União Europeia e um dos 3 países que mais cresceram economicamente na União no período imediatamente antes da pandemia e a partir do fim da mesma. O reputado Prémio Nobel da Economia Paul Krugman considera Portugal um milagre económico e um caso de estudo para a maioria dos países da União Europeia. Temos um SNS a atravessar dificuldades evidentes, mas que permitiu ao país ser um dos melhores do mundo no combate à Covid-19 e que o relatório internacional Statist 2023, publicado nos Estados Unidos, com os dados da Organização Mundial de Saúde, coloca ex aequo com a Inglaterra e a Alemanha no 5º lugar da melhor cobertura mundial de cuidados de saúde, à frente da Noruega, por exemplo. Construímos nestes 50 anos um sistema de segurança social universal, sendo de lembrar que até 1978 os rurais e outras pessoas que não tinham carreiras contributivas não tinham qualquer pensão de velhice e invalidez.
sendo certo que não paga pensões tão elevadas como gostaríamos, é considerado no último estudo internacional conhecido como o 10º melhor dos países da OCDE. Temos um dos melhores sistemas educativos e formativos do contexto internacional, que forma quadros superiores e intermédios altamente reconhecidos e requisitados nos países estrangeiros neste mundo globalizado. Uma parte procura no imediato melhores remunerações do que aquelas que lhes são oferecidas em Portugal. Mas ao contrário do que se diz por aí, se consultarem o dado dos Observatórios das Migrações, concluiu-se que essa saída tem vindo a decrescer. Mas temos problemas que é imperioso resolver e as novas mutações sociais e tecnológicas vão continuar a trazer-nos sempre novos desafios bem complicados. São desafios para que não há soluções milagrosas e que só podem ser vencidos com a colaboração e negociação por todos das soluções mais consensuais possível. O sistema judicial funciona devagar demais e, em muitos casos, de forma duvidosa e discutível, como casos recentes têm tornado evidente. A indispensável independência da justiça não pode servir para cobrir casos de evidente falta de responsabilidade profissional e cívica e de preconceito contra pessoas ou grupos sociais, políticos ou étnicos. A percepção sobre a corrupção é elevada e teremos mesmo o número de casos de corrupção nas várias áreas da sociedade que não nos honra e desmerece o 25 de Abril. É certo que o tipo de comunicação social que temos em Portugal, ávida do escândalo e dos julgamentos na praça pública, contribui para a subida do índice que mede a percepção, que não é um dado estatístico científico. Muitos dos que sobre ele falam ignora ou quer fazer ignorar que está abaixo de outros países europeus, a começar logo pelos nossos vizinhos espanhóis. Mas também é certo que muitos dos que mais falam em corrupção são aqueles que defendem ou são herdeiros das ideias dos anos 60 do salazarismo, que instituiu com a lei do condicionamento industrial e legislação conexa a legalização da corrupção política em Portugal. Só quem era amigo do governo tinha direito a criar empresas. Há que dar as mais respostas à juventude, nomeadamente em termos de perspectivas futuras de melhores salários, de condições para constituir família, até como forma de combater o decréscimo populacional. E aqui a questão da habitação acessível é um problema a exigir rápidas soluções a nível nacional e local, sobrepondo interesses coletivos a interesses individuais, mesmo que potencialmente legítimos. Temos de nos preparar para criar condições dignas de acolhimento e fixação para imigrantes e suas famílias, pois são eles que já estão e vão continuar cada vez mais a assegurar as nossas necessidades de mão de obra para empresas industriais e de serviços e a garantir a nossa sustentabilidade como sociedade. Temos ainda que responder aos desafios do combate às alterações climáticas e requalificação e sustentabilidade ambiental, para bem do futuro de todos nós e do mundo, e para isso muitos hábitos terão que mudar. Mas é necessário, em nome da honestidade e transparência, manifestar sem tibiezas que não é com soluções de populismo demagógicos que os problemas dos jovens e os outros referidos se resolvem e que não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Se a insatisfação e a luta para conseguir melhorar são componentes essenciais para progredir, é preciso ter consciência que nas nossas sociedades em rapidíssima mutação e evolução tecnológica, os problemas não se resolvem à velocidade com que se faz download da internet ou se comunica nas redes sociais. Hoje olhamos para trás, não apenas para recordar os sacrifícios feitos, mas também para nos inspirar a continuar a lutar pela justiça e a igualdade. O 25 de Abril ensinou-nos que juntos somos mais fortes e que cada um de nós tem o poder de contribuir para moldar o futuro. Percorremos um longo caminho desde o 25 de Abril de 1974. Portugal é hoje um país incomparavelmente melhor, mais desenvolvido, menos desigual e mais solidário. Que as gerações vindouras possam olhar para este dia não só como um marco histórico, mas como um símbolo vivo da determinação de um povo em ser dono do seu destino. Que o espírito do 25 de Abril continue a iluminar o caminho para um Portugal mais justo, mais fraterno e solidário. Honremos os valorosos militares de Abril que nos devolveram a liberdade,
que muito aumentou a honra que sinto em ser português. 25 de Abril sempre. Viva Tondela, viva Portugal. Segue-se a intervenção do representante do PSD. Sr. Presidente em exercício da Assembleia, Sra. Presidente da Câmara, restantes membros da mesa, caríssimos colegas de representação desta Assembleia, dos partidos desta Assembleia, entidades e agentes culturais, beneficência, de proteção civil, de segurança e restantes membros eleitos da Assembleia ou membros por inerência, como são os seus presidentes de juntas, membros da comunicação social, senhoras e senhores. Comemoramos hoje o 25 de Abril de 74 e a conquista da liberdade, que esse dia nos trouxe pela mão de jovens capitães. Nem só a juventude é tempo de sonhos, mas os sonhos da juventude são os que mais intensidade dão à vida, porque se acredita em valores e capacidades para os cultivar. Nem sempre tais valores estão baseados numa escolha pessoal plenamente livre de influências estranhas, mas o amadurecimento que a vida experimentada acumula e o convívio com os mais velhos fazem a afinação do rumo a seguir, como nos lembra a presença dos generais e outras patentes militares que enquadraram a Revolução e impediram o seu desvirtuamento por parte de alguns que só queriam mudar a cor da ditadura. A democracia e a liberdade só subsistem na base da confiança cívica, que extermina preconceitos sempre perigosos, mas que germinam facilmente no terreno da ignorância da realidade outra. O convívio cívico tranquilo e respeitador é o terreno onde a liberdade e a democracia podem crescer e florescer. Os partidos democráticos têm a missão de proporcionar o debate sereno de todas as propostas de construção da sociedade, sem querer impor qualquer linha que não seja a da escolha livre e democrática em que todos participam, respeitando as regras democraticamente definidas e vertidas em lei fundamental, a Constituição da República, que deve espelhar, ao longo do tempo, a evolução da democracia, que está sempre em construção pelo aperfeiçoamento. É tempo de fazer um balanço e projetar com confiança os próximos anos da democracia. 50 anos envolvidos e, apesar de tantos avanços positivos, há ainda hoje fenómenos de ausência de liberdade que exigem uma atenta resposta coletiva. Não há verdadeira liberdade nem democracia numa sociedade em que as desigualdades ferem gravemente o nosso tecido social, deixando pessoas para trás e não permitindo o desenvolvimento pleno de cada pessoa e de todos pelo uso pleno das suas capacidades. A percentagem de pessoas pobres na sociedade portuguesa é um escândalo que nos deve envergonhar a todos. É uma verdadeira atrocidade humana que não poupa crianças e menos capacitados. A falta de esperança de futuro que os nossos jovens revelam perante a imigração como única saída deveria inquietar-nos profundamente e obrigar a uma reflexão serena que possa levar a uma mudança de rumo, pois quem não pode escolher o seu futuro não é verdadeiramente livre. Como criar esperança de uma vida digna que possibilite a constituição da família sonhada num Portugal que ofereça a todos, homens e mulheres, oportunidades de realização pessoal, profissional e social, sem necessidade de emigrar, a menos que seja por um profundo desejo de conhecer e experimentar outras realidades. Passados 50 anos sobre o 25 de Abril de 74, a liberdade de pensamento e de expressão ainda é tremendamente condicionada. Das redes sociais ao espaço público, as trincheiras ideológicas em que nos acantonamos contribuem para o fechamento ao outro, para o aumento de discursos racistas, xenófobos ou de intolerância e para o aumento de vozes pedindo políticas de muros e às vezes até de murros.
É disso exemplo a preconceituosa gritaria do enxame de comentadores a propósito do livro Identidade e Família, coletânea de mais de uma vintena de reflexões de outros tantos autores, todos apodados de retrógrados, saudosistas e reacionários, assumindo descaradamente muitos dos acusadores que não tinham lido o livro nem faziam conta de o ler. Depois, lá se torciam um pouco quando lhe contrapunham que entre os autores estavam a doutora Manuela Yanes, o doutor Guilherme Oliveira Martins, o professor José Carlos Seabra Pereira, Dom Manuel Clemente. Há caminhos que valerá a pena trilhar e passos que valerá a pena dar ou ensaiar para garantirmos a liberdade como bem a preservar para acarinhar uma verdadeira democracia. Assumir, com redobrado empenho, a erradicação da pobreza e da luta contra as desigualdades e a exclusão social. É uma missão coletiva inadiável e de prioridade máxima para conseguirmos uma cultura de igualdade e respeito pela individualidade do outro. A prioridade de qualquer partido, na sua intervenção política, terá que ser a resolução dos principais problemas dos portugueses para garantir a todos, sem excluir ninguém, um acesso equitativo aos direitos sociais como a saúde, a educação e a habitação. Só o conseguiremos com políticas de longo prazo, sustentáveis, criando melhores condições de trabalho, de remuneração e de vida, tanto para cidadãos nacionais como para aqueles que acolhermos, na medida das nossas capacidades e obrigações de solidariedade humana, com consideração pela casa comum, este planeta que temos e é único. Revela-se urgente a necessária uma cultura de escuta e de diálogo, de forma a preservar e valorizar uma sociedade plural, assente no respeito e na fraternidade, que é capaz de discutir os desafios do país com razão, mas também com o coração, e com abertura a compromissos, visando o bem comum maior, que deve estar acima dos interesses de grupos ou de ideologias. Acima de tudo, deve estar a ética, baseada na dignidade da pessoa humana, seja qual for a sua condição individual. Portugal viveu enormes transformações positivas nos últimos 50 anos. Para além da conquista da liberdade e da democracia, vivemos uma transformação económica e de desenvolvimento assinalável. O poder local foi certamente das maiores conquistas, se não a maior. Foi e é no poder local que os portugueses têm acesso próximo a quem pode escutá-los e ajudar a resolver os seus problemas. Foi o poder local que fez e faz do nosso Conselho uma realidade totalmente diferente, para melhor, daquela que era há 50 anos. Para isso, os autarcas e as autarquias, na pluralidade da sua construção político-partidária, têm que ser realidades de portas abertas, com paredes de vidro, que cultivam a proximidade e a escuta permanente, gerando confiança, numa atitude que deverá ser mais de serviço e menos de poder. Que esta festa do cinquentenário do 25 de Abril nos reanime e comprometa na construção diária da liberdade, que assenta na fraternidade, na justiça e na paz, geradas na confiança de que os diferentes caminhos que trilharmos convergirão todos para a praça do bem comum, lugar de verdadeira felicidade pessoal e coletiva. Assim, honraremos o legado que foi construído e nos foi deixado pelos militares de Abril e pelos líderes políticos que conduziram os partidos democráticos numa luta desafiante e muito dura, impedindo as tentativas reiteradas de subverter a revolução, colocando-a ao serviço de ideologias colonizadoras, verdadeiras internacionais em autêntica guerra fria de potências estrangeiras, apostadas em geoestratégias de domínio político e económico que não interessavam a Portugal. Viva a democracia, viva a liberdade, viva Portugal! Segue-se agora a apresentação de um vídeo dos 50 anos do 25 de Abril. Posto de comando do movimento. Posto de comando do movimento das Forças Armadas.
do amor e da coisa nova, adeus. Posto, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Do amor e da coisa. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. Do amor e da coisa nova, adeus. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. Do amor e da coisa nova, adeus. Vinte e 25 de abril de 1974, dia da Revolução dos Cravos, uma revolução pacífica que determinou o fim do regime autoritário e ditatorial, pelas mãos da qual nasceu a liberdade que deu a voz ao povo. Este ano celebramos 50 anos daquele que é o maior período democrático vivido em Portugal, um marco histórico, que permitiu instituir as primeiras eleições presidenciais, legislativas, regionais e autárquicas em que o povo é soberano. Celebramos a possibilidade de fazermos escolhas, de nos afirmarmos, não só como indivíduos, mas como nação, de manifestarmos as nossas opiniões de forma livre e responsável. Este ano celebramos também aqueles que contribuíram para a nossa vida em democracia, deixando uma mensagem de esperança e compromisso para os mais jovens. Aos filhos de abril foi deixado um legado democrático, de desenvolvimento económico e social, que importa manter e preservar. Nós, filhos de abril, temos a obrigação da passagem do testemunho para os que nos irão suceder. Uma mensagem de que a liberdade é uma conquista que tem de ser preservada e defendida, vivida responsavelmente, de braço dado com a paz e o desenvolvimento. Viva a liberdade! Viva o 25 de abril! O 25 de abril facilitou que toda a comunidade tivesse acesso a um Estado social mais igualitário, mais equitativo, sobretudo em serviços tão essenciais à nossa comunidade, como a saúde, a educação, o Estado social e todos esses serviços tão importantes, sobretudo a quem é mais carenciado. Viva a liberdade, viva o 25 de abril. Para mim, o 25 de abril significa responsabilidade. Responsabilidade para pensar em liberdade, não como o direito de fazer o que quer, mas sim como a oportunidade de fazer o que está certo. Significa a liberdade, a igualdade, o poder exprimir-nos livremente, a mudança do regime, o conquistar de profundas transformações económicas, sociais, culturais, até então negadas. 25 de abril é um momento marcante no nascimento da democracia portuguesa. Liberdade e também liberdade de expressão. O 25 de abril é a liberdade de expressão e de imprensa. São eleições livres. É o Serviço Nacional de Saúde. É a educação, justiça, ensino superior. É o combate à desigualdade de género. É o direito à greve. É o acesso ao emprego. Abril é teu. Fez. Somos um país com história na democracia. Vivi as duas faces. Lutarei para que o passado não se repita. A nossa imaginação e liberdade foi construída há 50 anos porque derrubámos o muro chamado opressão. Hoje sou autárquica porque existiu o 25 de abril de 1974. Obrigado a quem contribuiu para isso. A instauração da democracia foi, sem dúvida, o melhor que o 25 de abril trouxe para Portugal. Passamos a ter eleições livres, liberdade de imprensa, maior acesso à saúde e à educação,
integração na Europa e, muito importante, o reforço do poder local. Comemorar o 25 de Abril é comemorar a liberdade. Liberdade essa, onde podemos ter direitos e exercê-los publicamente. No entanto, todos nós devemos dar um contributo para que esta liberdade perdure para as gerações futuras. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade. O 25 de Abril representa o valor supremo da conquista da liberdade. O regime democrático que aí emergiu proporcionou uma integração plena na União Europeia, humanista e solidária, que nos catapultou para avanços civilizacionais extraordinários. Para mim, o 25 de Abril representa a possibilidade de igualdade de oportunidades e a abertura de Portugal para o mundo. Para mim, o 25 de Abril é a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. O 25 de Abril, na fita do tempo da nossa história, representa o início da nossa liberdade, o nascimento de uma nova democracia. A todos aqueles que lutaram por essa democracia e por esta liberdade, o nosso muito obrigado. A todos nós que tivemos o privilégio de a viver, cabe-nos todos os dias fazer representar essa liberdade e fazer passar esses valores todos os dias. Muito obrigado. O 25 de Abril de 1974 foi o dia que marcou a liberdade e a paz em Portugal. Foi o início do nascimento da democracia e do progresso até aos dias de hoje. Liberdade sempre. O 25 de Abril é um momento marcante do nascimento da democracia portuguesa. A data simboliza o início de um caminho de profundas transformações económicas, sociais e culturais. Significa a ruptura com o passado de repressão castrador da nossa sociedade, potenciando a liberdade nas suas diferentes vertentes. O 25 de Abril é um sinónimo de liberdade, que faz com que o povo se possa exprimir livremente, portanto, viva a liberdade. O 25 de Abril significou para mim o fim do seio da guerra colonial, a liberdade de expressão permitindo a opinião de cada um sem receios, a possibilidade de participação ativa na sociedade, a melhoria das condições de acesso ao ensino e à saúde e a melhoria das condições de trabalho. Dia 25 de Abril, Dia da Liberdade. Dia que ficará para sempre gravado na história de Portugal. Dia da emancipação dos portugueses, em especial das mulheres. Viva o 25 de Abril. A conquista do 25 de Abril trouxe-nos tolerância, respeito e, sobretudo, muita responsabilidade. O 25 de Abril, para mim, representa a herança de quem passou os valores da democracia. E que este ano, em que se celebra meio século desta data, nos inspire a continuar a lutar pela justiça e pela igualdade. 25 de Abril sempre. É a principal liberdade. Liberdade de uma ditadura de 48 anos, primeiro por Salazar e depois por Marcelo Caetano, que terminou na Revolução do 25 de Abril. Portanto, o 25 de Abril, em princípio, significará a liberdade, tendo em conta que se quem fez o 25 de Abril olhasse para aquilo que chegamos hoje, não sei se seria bem esta ideia. Ou não sei se seria por aí que iria. De qualquer forma, 25 de Abril igual a liberdade. Abril é sinónimo de liberdade. A liberdade que nós temos em poder construir o futuro do nosso país. Um futuro que deve assentar em pilares como a justiça e a equidade social e procurarmos a paz e a felicidade que desejamos. O 25 de Abril é o verdadeiro significado das palavras liberdade e democracia. O início de uma grande batalha na evolução da igualdade de género. Um sentimento de profundo orgulho aos homens que tiveram a coragem de lutar pela minha liberdade. Abril, sempre. 25 de Abril para mim significa, sem dúvida nenhuma, que liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de fazermos as nossas próprias escolhas, mas sempre com muita responsabilidade. Responsabilidade de viver em sociedade e num país livre. Eu nasci orgulhosamente em 1974, sou, pois, uma filha da madrugada e, porque sou livre, luto e lutarei sempre para que Portugal tenha dias inteiros e limpos, nas palavras de Sofia de Melo Braga. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade e a democracia, viva Tondela e viva Portugal. Desde pequena que habituei a ver o 25 de Abril não apenas como
mais uma data que se assinala e comemora, mas sim como um sinónimo de liberdade, igualdade e democracia. E, portanto, eu acho que nos dias de hoje, acima de tudo, é importante continuarmos a passar esta ideia às gerações futuras, para que estas nunca deixem banalizar esta data. O 25 de Abril foi para mim o dia mais feliz da minha vida e da minha geração, durante anos e anos oprimidos de tudo aquilo que nos quiseram fazer. Obviamente eu não era nascida quando se deu o 25 de Abril, mas sei o suficiente para achar que pôs fim a um tempo que não deveria deixar saudades a ninguém. Trouxe liberdade, dentro da sua imperfeição trouxe garantias, terminou com a distinção de cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Por exemplo, as mulheres tiveram direito a ser mulheres, a ser cidadãos, a ser participativas, a ter a sua carreira e a sua independência. Trouxe o direito de trabalhar, de nos expressarmos, de termos direitos sociais. Trouxe tudo isso que nos torna pessoas. Viva o 25 de Abril, sempre. Faz 50 anos que ocorreu a Revolução dos Cravos. Uma revolução pacífica que derrubou a ditadura do Estado Novo, um marco crucial na história de Portugal. Conquistamos um país mais justo, com esperança, com democracia. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Para mim, o 25 de Abril é liberdade, democracia, direitos humanos, igualdade de oportunidades e aceitação do outro tal como ele é. Renasceu a esperança de um Portugal melhor, mais próspero, mais justo e, sobretudo, mais democrático, onde cada um de nós passou a ser chamado para decidir os destinos do país. Mais do que a liberdade de expressão, o 25 de Abril trouxe-nos o acesso a uma série de possibilidades de ser, sobretudo às mulheres. Deixaram de estar subjugadas a um homem, devendo-lhe obediência. Abriram-se horizontes pessoais e profissionais. Deixámos de ser um povo oprimido e cinzento e passámos a ser um país colorido e aberto ao mundo. Eu não me imagino a ser como sou se não fosse o 25 de Abril. O 25 de Abril foi a conquista da democracia, a reconquista da secularização. Todos queriam que fosse, em virtude de ser impossível continuar uma guerra que já durava há muito tempo, e o desenvolvimento do país. Nos casos construída, noutros, como é óbvio, nem tudo se pode construir no mesmo momento. O 25 de Abril significa a abertura de um horizonte de possibilidades. É a transformação dos valores e a conquista da liberdade, da paz, da democracia e do progresso. Viva o 25 de Abril! No dia 25 de abril de 1974, tinha 23 anos e vivia em Moçambique. Foi um momento festejado com muita alegria e esperança numa mudança positiva que nos veio proporcionar liberdade, paz e progresso. Hoje, 50 anos passados, podemos afirmar que os valores de abril concretizaram-se no desenvolvimento verificado nas nossas terras e no bem-estar das nossas populações. 25 de abril, sempre. 25 de Abril marca o início de uma vida democrática em Portugal, abriu caminho para a conquista da liberdade, fim da guerra colonial, desenvolvimento do país, serviço de educação e saúde para todos, e ainda a possibilidade fundamental de todos os portugueses poderem finalmente ter o poder de escolherem livremente as suas ideologias políticas e os seus futuros governos. O rumo da história nacional mudou decisivamente. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade! Para mim, o 25 de Abril significa que há 50 anos atrás, alguém lutou para que uma jovem mulher como eu pudesse ter acesso a uma educação digna e livre e a possibilidade de escolher a sua carreira de sonho. O 25 de Abril, para mim, foi uma libertação e uma promoção, uma viragem deste país para uma nova vida com liberdade e com democracia. As do 25 de Abril são uma oportunidade para recordar um passado, mas pensar no presente e sonhar com o futuro. Lembrar o passado antes do 25 de Abril, com o esforço dos antigos combatentes a defender a pátria pelo mundo fora, falta de liberdade, dificuldade de condições de vida no interior, falta de oportunidades e de igualdade das mulheres, tantas e tantas dificuldades. Com o 25 de Abril, acreditámos que iríamos ultrapassar. Algumas destas dificuldades foram ultrapassadas nestes 50 anos, mas muito falta fazer. Hoje, no presente, fazemos um balanço a olhar para o futuro e pensar naquilo que, com o mesmo espírito de tolerância, de liberdade, de esperança, ainda nos falta fazer. Nos falta fazer para o país inteiro, mas muito também para os nossos territórios do interior e para o nosso concelho de Tondela. Nós temos que pensar
nas dificuldades do acesso à saúde, na igualdade de oportunidades que a escola pública e a escola portuguesa ainda não confere a todos, nas dificuldades para comprar casa, arrendar uma casa, a imigração jovem, uma nova imigração, várias décadas depois, de jovens qualificados que partem porque não sentem ter aqui oportunidades. São essas dificuldades, tantas outras, de salários baixos, pensões baixas, impostos demasiado altos, serviços públicos que não funcionam, são todas essas dificuldades. Nós hoje sentimos que nesta cerimónia, neste dia de celebração daquela viragem, nós devemos querer sonhar para partir deste presente, destas dificuldades e construir um futuro novo, com o mesmo espírito de tolerância, de liberdade, pluralidade, mas de transformação e mudança. É isso que se nos pede a nós que temos cargos públicos. A mim, que até há poucos dias servi como Presidente da Assembleia Municipal de Tondela, agora noutras funções no Governo da República, o que me inspira é lutar para que de Tondela a todo o país nós consigamos fazer essa transformação, essa mudança de condições, essa criação de oportunidades, essa melhoria na competitividade da economia, na capacidade das empresas fazerem crescer, dos trabalhadores serem premiados pelo seu esforço, da capacidade do Estado de cobrar menos impostos para prestar melhores serviços públicos, melhor saúde, melhor educação, que as pessoas se desloquem, que o país seja atraente e atrativo para todos. É isto que nós somos todos desafiados enquanto entidades públicas a construir um país melhor, um concelho de Tondela melhor. Onde quer que esteja, estarei convosco, estaremos juntos, a lutar não apenas por um país melhor, mas também por um concelho de Tondela melhor. Como desde há 50 anos muitos fizeram, nós temos que o fazer juntos, onde quer que estejamos, qualquer que seja a função que sirvamos. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril. Viva Portugal. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Muito amor, e depois a novo adeus. Segue agora uma sessão da Sra. Presidente da Câmara. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores membros da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores Presidentes de Junta de Freguesia, excelentíssimos senhores vereadores, representantes das várias associações culturais, desportivas e recreativas que aqui estão presentes, autoridades civis e religiosas, militares, aqui presentes também, os meus cumprimentos, um cumprimento especial à Casa do Povo de Tondela, que hoje também se associa de uma forma especial a esta cerimónia, representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. 25 de abril de 1974, dia da Revolução dos Escravos, uma revolução pacífica que determinou o fim de um regime autoritário, ditatorial, que transportou nas mãos a liberdade. Hoje celebramos Abril e os seus ideais, este ano assinalado de uma forma especial. Há 50 anos, no dia 24 de abril de 1974, um grupo de militares, comandados por Otelo Saraiva de Carvalho, instala secretamente um posto de comando do movimento golpista no quartel da Pontinha, em Lisboa. Às 22h55 é transmitida a canção do E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho, um dos sinais pré-estabelecidos para desencadear o golpe de Estado. Ao longo da madrugada, outros se seguiram e o dia amanhece em liberdade, pelas mãos daqueles que fizeram a Revolução dos Escravos. Graças a um golpe militar concertado por um grupo de militares de vários pilares das Forças Armadas, termina assim o regime da ditadura do Estado Novo,
que durante várias décadas impediu o desenvolvimento social, cultural e económico de Portugal. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras dirijo-as àqueles que tiveram iniciativa, a audácia e que, num ato de coragem em prol de um bem maior, levaram a cabo o golpe de Estado. Mas também aos que de seguida se associaram de forma irmã, representados pelos tondelenses José Sampaio e Joaquim Santos. José Sampaio, um dos 240 magníficos que integrou a coluna revoltosa da Escola Prática de Santarém, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, e Joaquim Santos, que inicialmente integrava as forças fiéis ao regime e que rapidamente se juntou à coluna revoltosa. Este gesto de união repetiu-se vezes e vezes sem conta, espalhando-se pelo povo. Para eles, uma palavra de louvor, mas acima de tudo de agradecimento. Um agradecimento institucional, mas também pessoal. Gratidão pelo contributo incomensurável que deram à construção da democracia, porque pela mão deles foi dada a voz ao povo. Um agradecimento pessoal, porque sem eles, eu, mulher, filha, mãe, porque sem eles, eu, como tantas outras, continuaríamos amordaçadas, sem voz e sem futuro. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, celebramos 50 anos daquele que é o maior período democrático vivido em Portugal, que permitiu instituir as primeiras eleições presidenciais, legislativas, regionais e autárquicas em que o povo é soberano. Celebramos a possibilidade de fazermos escolhas, de nos afirmarmos não só como indivíduos, mas como nação, de manifestarmos as nossas opiniões de forma livre e responsável. Exaltamos aqueles que contribuíram para que a nossa vida em democracia pudesse e que deixasse uma mensagem de esperança e compromisso para os mais novos, que contribuíram para o fim da ditadura, da censura e da pobreza. Exaltamos aqueles que nos primeiros anos defenderam a democracia, garantindo que os ideais de Abril não seriam uma quimera, permitindo que hoje, por todo o país, se exaltasse a liberdade. Ao longo destes 50 anos, Portugal cresceu, desenvolveu-se, democratizou-se no acesso aos cuidados e bens essenciais, como a saúde e a educação. Em 1970, 1 em cada 4 portugueses era analfabeto. 68% das casas não tinha duche ou banho. 53% não tinham água canalizada. 42% não tinham instalações sanitárias. Números que ao longo destes 50 anos se inverteram profundamente. A entrada da mulher no mercado de trabalho marca uma das maiores transformações da sociedade. Em 1970, apenas 25% das mulheres com 15 ou mais anos trabalhavam. Hoje em dia, esse valor subiu profundamente. A população aumentou, hoje temos mais poder de compra, educação e saúde gratuita, habilitação para os mais necessitados. Foram 50 anos de sucessos, mas nesta nova madrugada importa refletirmos e afirmarmos Abril. Refletirmos sobre o caminho a seguir. Que revoluções queremos abraçar? As ambientais, as digitais, as económicas ou sociais, e encontrar respostas. Nós, eleitos pelo povo, temos a obrigação de contribuir para a criação dessas respostas. Respostas para todos, na equidade das necessidades, na responsabilidade do exercício da nossa função, que é servir, garantindo e defendendo os valores da democracia. Sem demagogias baratas, extremismos bacocos ou bafientos. Esse tem sido o nosso desígnio ao longo do nosso mandato. Mandato marcado pela transferência de competências na área da saúde, da educação, da ação social, numa política de proximidade, em que quisemos valorizar o trabalho das autarquias locais com a transferência de competências para as juntas de freguesia, enaltecendo o papel do poder local, em que a área social foi sempre uma prioridade, concretizada na assinatura de protocolos de apoio financeiro às nossas IPSS, que irão permitir a concretização de respostas na área das estruturas residenciais para idosos. Mas também no apoio à primeira infância. Não esquecendo, claro, o parque habitacional e a criação de novas respostas na área do primeiro direito e da habitação a custos acessíveis. Mas também nas acessibilidades, concretizando anseios e respondendo às necessidades dos nossos concidadãos. Acreditamos que o nosso papel como membros de uma autarquia local, para além da criação de políticas de proximidade, deve compreender, nesta nova aurora de Abril, o exercício de um papel como entidade reguladora local da gestão de respostas, sendo esse papel fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores,
Aos filhos de Abril foi deixado um legado democrático, de desenvolvimento económico e social, que importa manter e preservar. Nós, mulheres e homens de Abril, que não sabemos o que é viver escondido e amordaçado, temos a obrigação da passagem do testemunho para os que nos irão suceder. O testemunho de que a liberdade é uma conquista, que tem que ser preservada e defendida, vivida responsavelmente, de braço dado com a paz e o desenvolvimento. A responsabilidade de dizer não. Dizer não ao lápis azul que ainda existe, disfarçado na modernidade dos tempos, entre as dificuldades do dia a dia. Dizer não à ditadura e à censura, muitas vezes escondidas atrás de um ecrã, roubando as vestes à liberdade. Que Abril cumpre-se todos os dias, nas grandes e nas pequenas coisas. Nesta nova madrugada que agora começa, lembramos-nos que Abril não é uma garantia. Abril é uma conquista diária, uma conquista individual, mas uma conquista também de todos nós. Que a liberdade não é só nossa, mas de todos. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Tondela, viva Portugal. I'm coming out tonight, I'm coming.